A palavra de Deus nessa noite, que está no livro do Êxodo, e pelo que o Senhor já tem falado aqui nessa noite, eu acredito que é confirmação de Deus para nós pregarmos essa palavra. É o capítulo 12 do livro do Êxodo. Glória a Jesus. Vamos estar meditando aqui em alguns versículos. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Vamos estar retomando aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, estou feliz de poder retornar aqui a esse altar, e sou muito grato a Deus, pela vida do pastor Nerivaldo, a missionária Antônia, por essa oportunidade de poder falar da palavra de Deus, né? É sempre um privilégio a gente poder falar das maravilhas do Senhor. É verdade, Jesus. Nós estamos numa semana que domingo já é a Páscoa, né? E eu gostaria de então já aproveitar, né, meio antecipado, para falar um pouquinho sobre a Páscoa nessa noite, né? É uma festa que é uma das principais festas dos cristãos, né? É a Páscoa. Embora que a Páscoa que nós estamos vivendo hoje, né, com a Páscoa de mercadorias, né, de vendas e compras, né, uma Páscoa totalmente distorcida, né, uma Páscoa de ovos de Páscoa, de coelhinho da Páscoa, né, que distorceram a palavra do Senhor, porque o coelhinho e o ovo de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa, né? Mas por causa do comércio, né, que é muito forte, então instituíram, né, esses símbolos, né,
para representarem a Páscoa, né? Mas quando nós lemos aqui a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, nós vemos que os elementos da Páscoa, os símbolos da Páscoa, são totalmente diferentes do que nós vivemos hoje, que nós vimos hoje, né? Então, por mais que eles digam, né, que o ovo, né, é o símbolo da ressurreição, né? Se fosse só o ovo em si, ainda até teria um significado, né? Mas quando envolve o ovo e o coelho e o chocolate, então você vê que é nada mais, nada menos que negócio, né, irmão? E é assim que o mundo caminha. Mas quando nós vemos aqui a verdadeira Páscoa, né? E a palavra Páscoa quer dizer passagem, né? Passar por cima, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque quando Deus disse para o povo ali, né, que eles deveriam celebrar a Páscoa, então ele disse: eu passarei por cima da casa, né, que estiver com os umbrais com a marca do sangue. Então é por isso que a palavra se chama Páscoa, né, que quer dizer passar por cima. Então, essa primeira Páscoa aqui, irmãos, que Deus instituiu, ela veio em meio a uma aflição, né? Eu vi os irmãos aqui lendo, o pastor leu Salmo 3 de Davi, né? E a irmã leu 55, né? De Salmo, também falando da angústia de Davi, porque Davi estava cercado pelos inimigos, né? E eu gosto muito daquele versículo número 6, que fala que quem me dera, né, ter asas como que de águia. Eu cheguei até a pensar um tempo atrás, que eu estava pensando que Davi falava sobre a águia, mas não era águia, é de pomba, né? Quer dizer, um animal pequenininho, que não tem nem tanta, né, força assim, mas o que ele queria era fugir daquela situação. O que ele queria era sair do meio dos seus inimigos, ainda que fosse para o deserto. Aí eu te pergunto, quem gostaria de fugir para o deserto, para um lugar que não tem nada, para um lugar que não tem água, para um lugar que o sol é escaldante? Quem é que queria ir para o deserto, né? Tanto é que quando a pessoa está na prova, fala: eu estou no deserto, irmão, eu estou na prova, né? Assim, pastor? Eu estou no deserto, né? Então ninguém gostaria de ir para o deserto. Mas existem etapas da nossa vida, momentos da nossa vida, que a prova ela é tão ferrenha, que a luta ela é tão constante, que nós sentimos esse desejo. E não é pecado você ter desejo de fugir da luta, né? Você só não pode fugir dela. O desejo vem de você querer fugir de alguma forma, né? Ainda que seja para o deserto, só para você escapar daquela luta. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos dá força, irmãos, e nos dá graça para nós enfrentarmos a luta sem precisar fugir para o deserto. Ele nos ajuda a vencer a luta, o inimigo e a tempestade, né? E nos dá vitória nas nossas batalhas. Então, eu acho interessante, né, a expressão de Davi nesse caso. No caso aqui da Páscoa, o povo também estava vivendo em uma aflição. Por quê? Porque eles estavam ali naquela guerra contra Faraó. Moisés ia lá pedir para libertar o povo, e Faraó não deixava. Vinha praga sobre o povo de Faraó, sobre a terra de Faraó, né? Então Faraó se levantava mais ainda contra o povo, né? E os afligia ainda mais. Então o povo estava vivendo um momento de aflição, mas agora Deus iria mandar a última praga, e era nessa última praga que Deus iria glorificar o seu nome. Aleluia. E era nessa praga que Deus iria trazer a libertação do povo.
às vezes, irmãos, para Deus nos dar vitória, às vezes Ele tem que ferir algumas pessoas, né? Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem com alguém que está próximo, com alguém que está perto de nós, né? Mas é para que o Senhor possa nos conceder uma vitória. Então, quando Deus ali falou para Moisés: olha, Moisés, agora você vai reunir o povo e você vai celebrar ali a Páscoa. Vai ser a Páscoa, né? Que vocês vão pegar ali o cordeiro, né? Os irmãos sabem muito bem que o cordeiro aqui representa Cristo, né? Vai pegar ervas amargas, né? Os pães asmos, né? E vocês vão ali celebrar a Páscoa. Só que tinha um detalhe interessante, irmãos, que o versículo 11, né? Que desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Eu acho interessante essa passagem aqui. E comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque o povo, irmão, não podia ficar mais no Egito. E nem Deus queria mais que o povo ficasse ali no Egito. Então o povo deveria participar daquela cerimônia, mas também deveria estar atento, porque a qualquer momento eles deveriam sair daquele lugar, né? A qualquer momento eles sairiam daquela terra. E aí veja bem que Deus deu a ordem para eles: vocês vão pegar o sangue então e vão passar nos umbrais da porta. E esse sangue vai ser a marca, né? A marca de que a casa estava ali guardada, que era uma casa que estava em obediência, uma casa que estava celebrando o ritual da Páscoa. Então, quando eu ver os umbrais da porta manchados de sangue, então eu passarei por cima. E foi justamente que isso aconteceu, né? Quando o povo então participava ali daquela Páscoa, né? Aquele que a família era menor, então ele chamava o vizinho, para eles precisavam ter comunhão, né? Para chamar o vizinho tem que ter comunhão, então ele precisaria também ter comunhão com o vizinho, para chamar o vizinho e comer aquele cordeiro, porque às vezes o cordeiro era muito grande, a família era menor, era pequena, então eles precisariam então comer aquele cordeiro, chamando o seu vizinho, e ali naquela celebração. E Deus deu uma ordem para eles: vocês só não podem sair fora da casa, né? A proteção está enquanto você estiver na casa. A proteção está enquanto você estiver debaixo do sangue. Enquanto o sangue estiver marcando, você estiver embaixo, você está protegido. É verdade. Você está guardado, né? Então o povo então fez assim. E aí então foi a hora que Deus passou a meia-noite, passou ali pela terra do Egito, e todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, também veio passar pela praga e morreu ali. O primogênito do animal também morreu, e todos os primogênitos do Egito morreram diante daquela praga. E o que eu acho interessante também, irmãos, é que em meio a essa tribulação, né, e que Faraó já deu a ordem para que o povo pudesse sair da terra, né, o povo também começou a pedir, né, para o pessoal, os habitantes ali da terra de Faraó, do Egito ali, eles começaram a pedir algumas coisas. E aqui no versículo 35 diz assim, ó: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, da maneira que estes lhe davam
o que pediam e despojaram os egípcios. Quer dizer, é maravilhoso, irmão, a maneira que Deus trabalha é maravilhoso, né? Porque eles saíram ali carregados de prata, carregados de ouro, né? Com roupas, né? Com muita riqueza. É uma pena, irmãos, que lá na frente, né? Mas isso daí é para uma outra palavra. Mas é uma pena que lá na frente eles desperdiçaram esses recursos que Deus deu. Entendeu? Porque quando eles fizeram ali o bezerro de ouro, eles desperdiçaram um recurso que era para o templo, né? Que era para a adoração a Deus. Então eles desperdiçaram. E muitas vezes, irmãos, nós também fazemos isso. Muitas vezes Deus nos dá condições, nos dá bênçãos, e nós desperdiçamos essas bênçãos. Em vez de nós levarmos ao altar, adorarmos ao Senhor, nós desperdiçamos com tantas e tantas coisas aí fora, né? Que não é para agradar a Deus, que não serve para louvar o Senhor, né? E desperdiçamos os recursos que Deus nos dá. Então o povo ali, Deus deu muito ouro para aquele povo. Aqui diz o texto que eles despojaram os egípcios. E eles leva, quero que você vá embora, né? Então eles estavam tão agoniados que o povo fosse embora da terra deles, que eles começaram a dar riqueza para eles, né? E assim então Deus deu aquele grande livramento ali para o povo ali o povo de Deus que estava ali no Egito. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, enquanto nós estivermos debaixo da obediência do Senhor, enquanto nós estivermos fazendo aquilo que o Senhor nos mandar, enquanto nós estivermos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, você pode ter certeza, porque o diabo ele entra na casa do mundo aí fora, e ele entra destruindo tudo, e ele vai, aonde ele entra, ele vai arrebentando com tudo, irmãos. É verdade. Glória a Jesus. Mas o povo de Deus está seguro, está guardado. Glória a Deus. Né? Nós vemos tantas coisas acontecendo. Hoje mesmo nós estávamos vendo no noticiário, que todos aqui assistiram, aquelas crianças que foram mutiladas ali, que foram mortas a machadadas, né? E nós só chegamos a uma conclusão, que Jesus está voltando e que o mundo jaz no maligno. Não tem outra conclusão, irmãos. Entendeu? O mundo, ele está dominado. O inimigo domina esse mundo. E às vezes a gente não entende. Por que nós não entendemos? É porque nós não conseguimos enxergar que quem está dominando essa esfera espiritual é o diabo, né? Então por isso tantas desgraças. É claro que a palavra de Deus também tem que se cumprir, né? É claro que as profecias, o conjunto de profecia precisa se cumprir para a volta do Senhor, né? Mas nós vemos que o inimigo ele impera nessa terra, né? Mas aqui Deus então freou ele através do sangue. Aleluia. Entendeu? Eu sei que ele vinha com muita sede. Agora eu vou entrar nessa casa aqui. Mas quando ele via aquela mancha vermelha, quando ele via aquele sangue, ele fala: eu não posso entrar. Não tem como entrar aqui. Eu vou ter que passar por cima, né? Eu vou ter que ir na outra casa. E agora ele entrava na casa de uma outra família. E ali, aquela família ali, embora tivesse muito ouro, muita prata, muito dinheiro, mas não tinha marca. Aleluia, verdade. Tivesse muito status, muito conhecimento com o faraó, né? Se aproximasse muito do palácio, mas não tinha marca. Não tinha marca. Então ele entrava ali, arrebentava com tudo. E na casa onde ele entrava havia pranto e dor, né? E o Egito se tornou em pranto e dor, e o povo do Senhor foi livre naquela noite. Né? Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, né?
Porque a verdade, irmãos, é que o mundo, na mão do inimigo, está escravo na mão do inimigo. E quando Jesus morreu ali na cruz, que Ele é o nosso Cordeiro, e ali Ele também participou da Páscoa ali antes, né? E Ele também assinalou a nossa libertação, né? Então o que nós vamos relembrar, né? Porque isso aqui foi feito para ser um memorial, né? Então, para a gente lembrar, as pessoas contam as histórias erradas, né? O mundo explica de forma errada, usando símbolos errados, né? Mas nós que servimos a Deus, nós sabemos a história certa, que Jesus morreu ali na cruz do Calvário, e ali Ele depositou sangue ali no santuário, para que a humanidade tivesse liberdade. Então todo aquele que vem através do sangue, se aproxima dele através do sangue, alcança essa libertação. É por isso que o inimigo hoje ele não tem acesso, né? Ele pode ter acesso aí fora, ele pode ter acesso aí no mundão, né? Porque muitos ainda não receberam essa proteção, muitos não querem, né? Quantos que na terra do Egito podem falar, eu vou fazer isso aí nada, rapaz, vou ficar passando sangue na porta, isso aí é coisa de doido, entendeu? Vou ficar fazendo isso aí não, né? E quantos que não morreram lá, né? Então hoje nós vivemos uma época também assim, que você prega a palavra do Senhor, olha, o Senhor é a nossa arca, o Senhor é o Cordeiro Pascual, Ele é a nossa proteção, né? Ele é a nossa marca, né? Então, e muitos não querem também, muitos não, agora não, quando eu ficar mais velho, talvez amanhã, né? Agora não, né? Então não querem também. Então o inimigo acaba tendo acesso, mas ao povo de Deus, é que a igreja, irmãos, não sabe o valor, né? Ou não tem conhecimento, a totalidade, né, do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Porque se o povo de Deus soubesse a proteção que Ele tem, né? Se ele soubesse o valor que está contido ali naquele sangue, porque o inimigo, irmãos, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele vem com a fúria dele, mas não pode, tem sangue, tem sangue. Quando ele olha no coração do servo de Deus, daquele que está na presença do Senhor, ele vê, tem uma marca lá, né? Às vezes alguém olha para você e não te dá nada, né? Aquele crentezinho, aquela irmãzinha, aquele pastorzinho, né? Aquele irmão, né? Não te dá nada, né? Mas no mundo espiritual, irmão, o diabo olha para você e tem que respeitar. É verdade. Porque ele vê uma marca que o mundo não vê em você. É verdade. Entendeu? O mundo olha para você e não dá nada, mas o diabo ele olha para você e vê que tem uma mancha de sangue ali. Aí fala, não posso, isso aí não tem como, né? Não tem como. Mas aí, irmãos, tem o porém da obediência, né? Você não pode sair debaixo dela, né? Você não pode sair debaixo da marca ali, né? Você não pode querer dar uma... A noite está boa, né? Vou dar uma voltinha ali no Egito ali para ver como que está ali, né? Não pode dar uma volta no Egito, você tem que ficar lá em Gósen, lá na casa com sangue. Aí quando você está ali, você está protegido, né? Sabendo que a qualquer momento você vai partir. Então o sangue é a tua proteção, né? Não vamos sair debaixo dessa proteção. E domingo, né, que é o dia realmente da Páscoa, nós possamos ensinar isso para os nossos filhos, né, para aqueles que estão
aprendendo a caminhar na presença de Deus, que estão aí, né? Não vamos ensinar que é o ovo de Páscoa, né, irmão? Vamos ensinar que é o chocolate, o colinho, né? Que tem cristão se fantasiando de colinho, irmão. Entendeu? Tem na Páscoa, né? E surpreendam-se, até na igreja, né? Estão fazendo escolinha com a criança lá, com coelhinho, entendeu? E não é coelhinho, é cordeiro, é o símbolo de Jesus, é o cordeiro, não é coelhinho, não é ovo, é cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, falou: ó, esse aí é o cordeiro de Deus, Glória a Jesus, que tira o pecado do mundo. Maravilha. É Ele, entendeu, irmãos? Então que o Senhor Jesus possa nos abençoar, né? Que nós possamos guardar esse memorial, né? Para nossas vidas, repassar para os nossos filhos, os netos, né? Aqueles que estão caminhando na fé, para que eles possam aprender isso verdadeiramente, porque só vão dar o verdadeiro valor, irmão. Só vão dar o verdadeiro valor quando você sabe a verdade e quando você ensina a verdade. Aí sim vai ter sentido a sua história, né? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Que nós possamos ficar com essa palavra.